aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma teoria miraculosa, sem duas seguidas do mesmo tema, que também são duas muito loucas, como vocês deram pra ver. Seria Chloe mais um ser monstro descoberto na série, que nem Adrian, Felix e Kyoko? É uma pergunta bem válida, já que a cada 10 episódios surge um novo ser monstro. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like, que eu sempre adoro quando vocês deixam o like. Eu queria mencionar que sim, eu já comentei da hipótese da Chloe ser uma Seti monstra, que no caso dela não é Seti humana, tá? É Seti monstra mesmo, no vídeo que eu mencionava quem poderiam ser os supostos 3 Seti monstros ativos da série. Que aliás eu acertei bem na thumbnail da Kellen. Hoje vamos falar exclusivamente da Chloe. Eu não tenho que levantar pra vocês a história ou a personalidade incapaz de evoluir da Chloe, porque ela não é uma personagem que tá tendo destaque agora como a Layla ou o Felix. Ela sempre teve destaque de uma forma negativa. O maior motivo para acharmos isso uma possibilidade é pelas semelhanças entre ela e os atuais Sentes confirmados, Kyoko, Adrian e Felix. Como eles, ela é uma adolescente por volta dos 14 e 15 anos. Todos têm por volta da mesma idade, pertencem a uma família muito rica e poderosa de Paris, e sua família tem ligação direta com a família desses outros 3 Sentes, a família Tsurugi, Agreste e Grand Vanille. Mantendo uma relação bem próxima até hoje, com exceção da Amélie, porque Gabriel não suporta mais ela, como dá pra ver nitidamente no Baile Diamante. Outro detalhe vem lá da terceira temporada em Faminto, quando o Templo dos Guardiões foi restaurado. Duas mulheres suspeitas assistiam e ouviam essa notícia, além de Gabriel e Natalie. Tomoe Tsurugi e Audrey Bourgeois, coisa que agora, na quinta temporada, foi confirmado que Tomoe tem relação com os Miraculous e com Gabriel desde décadas atrás, sobrando só o lance da Audrey com esse lado mágico das coisas que não foi mostrado. E vale ressaltar que na terceira temporada inteira, ela só aparece nesse episódio por segundos e depois akumatizada em Caça-Amores. Faz muito sentido que André e Audrey tenham criado a Chloe através de uma moca que nem os outros, porque ela, a Audrey, jamais aceitaria uma filha que fosse representar ela aí, que não fosse perfeita, no caso, branca, loira, dos olhos azuis e bonita, né? Porque a Audrey jamais aceitaria ter uma filha feia, né? Eu não vou entrar no mérito se Zoe seria ou não Seti monstro também, porque ao que tudo indica, não. Tanto por ela se manter afastada da Audrey, ainda mais que a Chloe, e não envolver o André nisso, e sendo ela confirmadamente um ano e pouco mais nova que a Chloe. Realmente teria sido fruto de uma traição da Audrey com o Sr. Lee. Ainda que essa pessoa possa ser o Gabriel Agreste. Já fiz uma teoria louca sobre isso também. Em Revelação, vemos novamente o como Audrey, André, Emily e Gabriel eram próximos. Pareciam até felizes, porque se tem um casal que é só desgraça matrimonial, esses são André e Audrey. E além dela descobrir e dar a fama de Gabriel como estilista, também seriam próximos pelos seus filhos terem nascido da mesma forma. Por isso também que Adrian só teria permissão de ir à casa da Chloe ser amigo dela na infância. Só confiariam na filha deles de gente que mora em Paris, porque Felix é de Londres e Kyoko era do Japão. A discussão dessa teoria não é para dizer só Chloe pode ser uma Seti monstra, ponto, acabou. Não, e sim de que isso pode explicar algumas incoerências da série que existem na personagem da Chloe e na relação dela com o criador da série, Thomas Astruc. Como eu já falei pra vocês várias vezes, eu só entrei no fandom da série no meio de 2021, só que tenho vários amigos que estão nele desde o início praticamente e confirmaram que muitos anos atrás a Chloe era a personagem favorita do Thomas Astruc. O mesmo Thomas Astruc que hoje em dia sempre fala mal da Chloe, de que ela nunca vai mudar, de que é uma personagem desprezível e etc. Só que ela era a sua favorita. E em algum momento, sabe-se lá quando exatamente, passou a odiar ela. Isso nunca fez o menor sentido, só que se Chloe for uma Senti, isso dá um pouco de sentido a essa loucura. Eu acredito que, assim como Kyoko, ela e Chloe não eram para serem Senti monstros. Elas seriam garotas humanas mesmo. Mas em algum momento, entre a segunda e a terceira temporada da série, o criador mudou de ideia pensando na história da quinta e da sexta temporada. E, originalmente, Chloe e seu arco de Queen Bee realmente teriam evolução para sua personagem, ficando pelo menos um pouco menos cruel. Só que quando ele decidiu que ela seria uma peninha também, passou a odiar a personagem e destruiu a historinha de redenção que tinham começado para ela. E no fim, não faz o menor sentido. A redenção da personagem da Chloe estaria além dela mesma, por ser um Seti monstro e alguém ter o seu objeto. Se eu fosse chutar, seria a Audrey e poderia ser o seu colar. Não o chapéu, porque ele é muito cataclismável. E se não fosse o colar, poderia ser os óculos escuros que ela está sempre usando. Chloe poderia ser desprezível do jeito que é, porque antes ela era uma criança normal. Quando brincava com o Adrian, realmente era boa. Algo que pode ter decepcionado muito a Audrey, porque tentou criar uma filha perfeita e ela saiu fraca e molenga. Até demitiria ela se pudesse, mas seria cruel demais e André podia não permitir. Assim, usando o objeto que a fez, antes dela desistir da família e morar definitivamente em Nova York, mandaria a Chloe ser impetuosa, valorizar sua riqueza e o seu lugar, odiar pobres e esse tipo de coisa, tudo que a Audrey é e faz. Para que assim, um dia ela possa sentir orgulho da sua filha, cumprindo essa ordem, crescendo como a ser humana desprezível que é, sendo assim com todos até o seu pai.
menos a própria Audrey, que Chloe quer tanto impressionar a todo custo. E ao final da Batalha das Rainhas, Marinette ajuda a Rainha da Moda a perceber que ela e sua filha são, de fato, iguais, algo que Audrey realmente gosta e por isso decide ficar em Paris, pois o motivo que a fez ir embora, uma filha patética e boazinha, agora finalmente foi corrigido. Eu sei que isso pode soar muito como uma passação de pano gigante para a personagem da Chloe, só que eu não sou nem Team Chloe nem Team Zoe. Eu julgo elas separadamente. E Chloe é, de fato, uma pessoa desprezível, com atitudes desprezíveis e que cresceria se tornando uma mulher ainda mais pavorosa que teria uma passagem só de ida para o inferno. Só que essa teoria justificaria o fato dela ser tão caricata e com essa personalidade meio que forçada, como a súbita mudança de opinião do criador da série a respeito dela. Sua redenção ou compreensão mesmo estaria bem longe da segunda temporada. E para tornar a série mais longa e afins, foi mais fácil tornar ela uma vilã durante a terceira, quarta e quinta temporadas, cada vez pior, para que no fim tenha uma cartada brilhante para passar pano para ela, que seria ela é um sentimonstro controlado por alguém. Porém, tem outro lado dessa teoria dela ser um sentimonstro que explica mais coerentemente as coisas e passa um pouco menos de pano. Percebam que Emily morreu para criar o Adrian e provavelmente o Felix. Se ela não fez o Felix, o pai dele morreu por isso, e tomou e teria ficado cega para poder criar a Kyoko. Então por que a Audrey simplesmente é a única desse bolo, junto do André, que tem a sua filha e nenhum deles tem qualquer resquício ou enfermidade na sua saúde? Adoro que vocês pensem isso, porque a Audrey é uma personagem com muita autopreservação. Vocês acham mesmo que ela correria o risco de ficar cega ou morrer de fato por outra pessoa? Até parece nem que fosse a sua filha. Então, para criar ela, Audrey fez uso do seu maior poder. Sua influência e cargo tão alto, escolhendo alguém que, se não quisesse ser demitido e tivesse a vida destruída, teria que usar o Miraculous do Pavão e criar a filha dela, sem o risco dela absorver qualquer dano do pavão. Assim, surgiria Chloe Bourgeois. Inclusive, é isso que as famílias Agreste e Tsurugi deveriam ter feito, né? Mandado outra pessoa usar um artefato mágico místico instável ao invés deles. Mas isso seria a principal diferença da Chloe para os outros Sentes, porque todo Sentimonstro é criado a partir de uma emoção, amor, raiva, ira, ambição e etc. Kyoko, Adrian e Felix foram criados por emoções boas. Já a Chloe, ao colocar outra pessoa no lugar da mãe ou do pai, Chloe pode ser um Sentimonstro criado da ira, inveja, ódio, do medo, ansiedade, vingança e etc., fazendo-a ter uma tendência negativa por natureza. Fora que, ser criada por outra pessoa não impede a primeira teoria de que Audrey queria que elas fossem iguais, mas, sendo criada por algo negativo, só o abandono dela sobre a filha e os privilégios da Chloe já seriam o suficiente para ela ser como ela é. Tudo culpa da própria Audrey, no fim das contas, querendo ou não. E pra esse vídeo é isso, galera. Razões bem plausíveis e que se eu fosse um fã da Chloe, eu teria muita esperança de que isso fosse uma explicação para várias das atitudes delas. E se isso for confirmado nessa temporada ou na próxima e afins, eu vou ficar muito surpreso mesmo teorizando isso, que nem eu fiquei quando descobri que a Kyoko era um Sentimonstro. Comentem se vocês concordam ou não e até o próximo vídeo.